perturbe no celular, porque senão é aquela loucura. Bom, eu tenho uma... Oi, cachorro, meu cachorro tá aqui. Eu tenho uma pauta para essa live, que é sobre o uso de inteligência artificial. E eu tenho uma questão, uma pergunta. Será que o ChatGPT, as outras IAs, vão tornar a gente mais inteligente? A gente vai saber mais coisas por causa deles? Será que a gente vai, ao contrário, ficar menos inteligente, saber menos coisas, porque a gente vai contar que como a gente tem acesso a saber qualquer coisa, a gente vai lá e pergunta, não precisa guardar nada na cabeça? Ou será que o uso da IA vai transformar a gente num bando de farsante que finge que sabe o que não sabe, que finge que escreveu o que não escreveu, que disse o que não tem conhecimento? E eu vou explicar por que eu estou pensando nessa questão. Eu uso bastante, já faz algum tempo, então eu percebo a diferença em mim mesma. Então, por exemplo, quando eu vou falar de um assunto que eu acho que eu tenho, assim, um mínimo conhecimento, eu pergunto coisas para ele para aprimorar, eu tiro dúvidas. Vamos supor, se eu fosse, não sou, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fosse uma especialista em massagem, uma massoterapeuta. Eu deveria conhecer um pouco do corpo humano, da fisiologia humana, deveria saber, sei lá, o nome dos músculos, deveria saber onde está o quê. E eu posso fazer perguntas para o ChatGPT quando eu esqueço alguma coisa, quando eu quero aprender, me aprofundar. Agora, digamos que eu seja uma farsa, que eu queira parecer, porque hoje na internet, nas redes, parecer é suficiente para você se dar bem. Você não precisa saber de verdade para conseguir dinheiro, seguidores e tal. Então, digamos que eu vou fingir, eu quero fingir, vou mentir na internet, que eu entendo de um assunto que eu não entendo e vou usar o ChatGPT para fingir que eu sei. Então, digamos assim que eu abra um canal e eu vou fingir que eu entendo de fisiologia humana quando eu não sei nada. Eu peço para o ChatGPT fazer um texto para mim, eu peço para o LLM Notebook, LLM do Google, fazer uma apresentação para mim, fazer um podcast para mim sobre todos os músculos humanos e aonde deve fazer massagem e o que libera energia aqui, enfim. Aí eu pego e faço um texto, eu pego um texto pronto, eu uso o Captions, o CapCut, e eu boto no teleprompter aquele texto que a IA fez para mim, e eu gravo um vídeo lendo aquilo e fingindo eu sei ler bem teleprompter, já acostumei, eu fiz isso muitos anos na vida, e eu vou lá e leio o texto como se eu estivesse falando. Por exemplo, agora eu estou falando, mas como que você pode ter certeza que eu não estou lendo teleprompter? Bem, eu posso pôr um espelho aqui, ó, e você pode ver que não tem teleprompter na minha tela, tá vendo? Mas vai saber. Mas digamos que eu faça esse vídeo enganando todo mundo. Leio lá e vou falar, nossa, olha, Rosana entende mesmo dessa coisa de fisiologia humana, ela sabe mesmo. Sendo que, na verdade, sincera, vou ser sincera, eu não saberia dizer exatamente onde está meu pâncreas agora. Onde ele está agora não, onde ele fica, porque ele não anda. Eu li que é mais ou menos embaixo aqui dessa linha aqui, onde fica o elástico do top. Que outro dia eu estava doendo, me incomodando o elástico de um top apertado, e alguém falou, pode estar comprimindo o seu pâncreas e tal. Então eu estou aqui, mas eu não tenho certeza do verbo saber. Eu não sei exatamente aonde fica o pâncreas de um ser humano. Eu teria que perguntar para um ChatGPT, olhar um mapinha, olhar no Google. Eu não sei de verdade. Tem muita gente pedindo para convidar aqui, mas como eu não sei se a pessoa é legal ou não é, se ela vai me entrar e falar um absurdo ao vivo aqui, eu tenho dúvida. Então eu só vou chamar quem eu tenho certeza quem é para ser co-host aqui, porque senão eu fico noiada, tá, gente? Tô falando só verdades aqui, sobre minhas noias, sobre tudo.
Então, esse é o tema é esse do momento. O tema é: será que o uso do ChatGPT, de outras IAs, vão ser primordialmente usados para a gente se aprimorar ou para a gente enganar todo mundo, fingir que sabe o que não sabe? Porque quando você vai escrever, por exemplo, um texto, vou escrever um texto, ninguém vai saber exatamente quais foram os passos, os processos. Você pode perceber o estilo, tem gente que já conhece o estilo de escrever, então se fica muito diferente do que eu normalmente escrevo, você vai falar, foi a IA que escreveu. Porém, se eu for escrever sobre um assunto que eu não sei, que eu desconheço, como eu falei aqui, fisiologia, nome dos ossos, eu não sei o nome de todos os ossos do esqueleto humano, não sei. Se eu for escrever sobre isso, fingindo que eu sei, sem dizer que eu usei IA, eu posso começar o texto e falar assim, não, porque eu estava aqui analisando e esses ossos aqui do meu braço e na minha mão e o metatarso e não sei o quê. Eu posso escrever tudo correto, eu vou publicar uma coisa que está correta, porém, eu não domino aquele assunto. Então, o que acontece? Se alguém me chama para uma entrevista e fala assim, gostei muito daquele texto que você escreveu sobre os ossos humanos e você poderia me falar um pouco melhor? Eu vou ser revelada como uma farsa, porque eu nem sei de cor as coisas que estão escritas e assinadas por mim. Vocês estão conseguindo ser clara? Me diga se eu estou conseguindo ser clara. Então, quando eu uso a IA para fingir que eu sei, tenho um conhecimento que eu não tenho, eu posso ser a qualquer momento flagrada como sendo uma farsa. Porque se alguém me perguntar, eu não saberia repetir nem o que eu mesma escrevi, publiquei e assinei. Porque quando você sabe realmente alguma coisa, você pode a qualquer momento falar sobre aquilo. Se alguém me chamar no meio da rua e falar assim, me ajuda aqui com esse ponto de tricô, eu vou lá e ajudo, porque eu sei fazer tricô. É uma habilidade que eu adquiri. A menos que eu tenha um problema, espero que não, mas um dia no meu cérebro eu perca a memória, tenha um curto-circuito e eu esqueça, mas dificilmente eu vou deixar de saber fazer tricô, a não ser que eu tenha uma doença realmente neurológica cerebral, porque há 60 anos que eu faço tricô. Não é possível que eu não saiba. Há 60 anos eu escrevo. Aprendi a escrever com 6, 7 anos, tenho 68. Há 62 anos eu escrevo. Então não é possível que eu do nada, é possível por uma doença, estou falando, mas se não tiver nenhum problema neurológico, cerebral, eu vou ser capaz de fazer tricô, de escrever, de falar as coisas que eu sei, vou lembrar das... Então, tem coisas que a gente sabe de verdade, que a gente aprende e sabe. Tem habilidades que a gente adquire. Então você realmente está preparado a qualquer momento para falar sobre aquilo. Você tem um preparo. Então, se você usar a inteligência artificial para informações que você fala, olha, eu vou falar, vamos supor, eu vou falar sobre o caso da Gisele Pelicot, que me tocou profundamente, recomendei um vídeo, ela apareceu no Fantástico, tá? Vamos supor que eu esteja falando sobre isso. E aí eu esqueci exatamente em que ano que aconteceu dela descobrir que o marido dela, Dominique Pelicot, estava abusando dela, ele abusou durante 10 anos, um horror. Eu posso ir lá e consultar o ChatGPT e posso dizer no texto, como eu poderia usar o Google e dizer, olha, durante 10 anos, desde o mês de setembro, tarará, o marido dela, entende? Eu estou buscando precisão nas informações de um caso que eu quero comentar. Então, obrigada, Malex. Então, isso é um caso famoso que eu vou buscar informações jornalísticas para não cometer nenhum erro jornalístico. O Márcio está falando, o prompt de esquecido na sentença do desembargador foi terrível, uma vergonha. Exatamente, Márcio. Por quê? Porque ele simplesmente foi lá naquela partezinha que você copia e cola sem nem verificar o que tinha ficado, se o chat comentou alguma coisa. Porque você está se passando por alguém. Eu fui pesquisar, porque eu não sabia,
que eu estava fazendo uma pesquisa sobre pessoas que mentem, sobre o que é mentir na internet. Porque isso é uma espécie de mentira, quando você não diz que usou uma ferramenta e você finge que usou. E aí eu fui pesquisar, e, em termos psicanalíticos e psicológicos, que uma das utilidades, assim, ou dos motivos que levam uma pessoa a mentir, além de tirar algum proveito e tal, é a proteção do seu ego. E como a gente vive o tempo todo online, onde a gente está exposto publicamente, você mente ou você omite para proteger o seu ego, né? A escritora falou, não sei desse caso do desembargador. Esse caso do desembargador foi aquele desembargador, chama Majid Nawef Lawar. Ele é um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu tô falando isso sem pesquisar, tá, gente? Que eu já decorei. Ele, um homem, tinha sido acusado de 35 anos de cometer estupro, porque ele estava vivendo maritalmente com uma criança de 12. Ele tinha sido condenado. E este desembargador, ao rever essa sentença, disse que o homem vivia com a menina maritalmente, que ele tinha afeto com ela e, portanto, não era estupro, sendo que está na Constituição que abaixo de 14 anos, qualquer conjunção carnal com uma criança é estupro, sim. Ele disse que não e ainda usou um argumento dizendo assim, não, porque é costume na cidade. Gente, não tem isso. Tá errado, a Constituição proíbe, mas aí é costume, então pode? Não, né? E aí esse desembargador, no parecer que ele deu, usando o ChatGPT, ele colou um pedaço e nem tirou uma frase que estava assim, mexer neste parágrafo, ele deixou as instruções escritas. É isso que aconteceu. Então, para retomar, a gente, quando mente na internet, que sabe uma coisa que a gente não sabe, é para proteger o ego. Por quê? Porque o tempo todo a gente está se expondo e a gente quer ser amado, a gente quer ter prestígio, a gente quer ganhar seguidores, a gente quer ser aplaudido. Priscila está falando que hoje em dia com as IAs todo mundo tenta mostrar que é especialista em alguma coisa. Ego sempre acima de tudo, só que agora com acesso rápido. Exatamente, Priscila. Antes, a gente quando estava numa... Vamos supor, eu já falei isso aqui, né? Não faz mal se o cara copiou e colou, é só analisa, não entendi. Mas assim, às vezes a gente estava num jantar e a pessoa fala, você viu esse filme? Não vi. Você viu esse filme? Aí você fica com vergonha, vai no banheiro, antigamente, antes da IA. Você olhava no Google, dava uma lida no filme e já fingia que estava sabendo. A gente tem socialmente um sistema que faz com que a gente sinta vergonha de dizer que não sabe alguma coisa. Porque aí a pessoa vai falar, nossa, me admira você, uma jornalista não saber isso. Você fala, não sei. Só que normalmente a gente fica com vergonha de ser chamada de ignorante, de não saber uma coisa que as pessoas acham que você deveria saber. E aí, para se proteger, você fala, vi sim. Às vezes você realmente nem viu o filme, não sabe nem do que está falando. Acontece muito. Só que agora... as IAs que tem coisas incríveis, que realmente podem te ajudar a aprender alguma coisa, exatamente, inclusive na academia cada vez mais são realizados momentos de capacitação para professores e alunos, exatamente. Mas você se capacitar com a IA é maravilhoso. Você usa para aprender, você usa para melhorar, você usa para ter mais ideias. Só que o nosso papel como ser humano é você pegar o conhecimento e fazer novas conexões, de ter novas ideias a partir disso. Agora, se você só usa para você enganar os outros, para você fingir que você sabe uma coisa que você não sabe, você pode até enganar durante um tempo, muito tempo, você pode... Oi, Lu Freitas está aqui, querida, bem-vinda. Você pode tirar proveito disso, mas eu acho que é difícil você sustentar isso em qualquer situação. Uma hora você vai ser flagrado e desmascarado. Tem gente que tem sorte, que faz bem, que engana bem e acaba, talvez, sei lá, nunca sendo desmascarado. Tem gente que não se importa, que acha que
você tanto faz, se a ferramenta existe, eu uso a meu favor e pronto. Inclusive, eu até contei no TikTok, gravei agora um vídeo recentemente, que eu levei uma bronca do ChatGPT. Ele me julgou e falou que eu sou uma pessoa, faltou falar que eu era uma pessoa horrível, porque eu falei de uma pessoa que usou o fato dela ter tornado notória por envolvimento num crime e tal, e aí ela, como ficou muito famosa, o nome dela ficou conhecido no mundo inteiro, ela usou isso para fazer um podcast. Obrigada, Márcio Tomás. Adoro a Cora Rona. Ele falou da Cora Rona. Mas ela usou para fazer um podcast, se promover, porque o nome dela estava bem marketado. E aí ele disse assim que não era oportunismo se uma pessoa usa o fato dela ter passado por uma situação de vida em que ela se tornou notória e capitaliza isso a favor dela. Eu falei, tá bom então. Ele tinha razão, não tem nada a ver com isso, cada um faz o que quer com a sua vida. Mas eu estou falando de uma forma geral, porque, por exemplo, se eu vou escrever sobre um assunto que eu não domino, o que significa isso? O que significa eu escrever um livro sobre coisas que eu não sei? Para quê? Para enganar as pessoas. Então eu posso saber um pouco e posso usar as ferramentas para poder saber mais, aprender melhor e aprimorar aquilo que eu estou escrevendo. Mas imagina se eu vou escrever sobre, como eu falei, fisiologia humana, sendo que eu não sei nada. Eu sei o mínimo, sei que a gente tem 2 rins, sei para que serve, sei mais ou menos para que servem alguns órgãos. Mas se tem gente que passou a vida inteira usando isso e sabe muito mais, por que não? Sabe, deixar que essas pessoas, então, ocupem esses espaços. Mas é legítimo, eu posso ocupar qualquer espaço. É verdade. Deixa que o mercado regule. Também existe isso, deixa que o mercado regule. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que existe um sistema, e é muito difícil a gente combater esse sistema. É muito difícil você alterar esse sistema, lutar contra esse sistema. E quanto mais você alimenta esse sistema onde a gente vive hoje, com mentiras e com fake news, mais a gente vai piorar esse sistema a ponto dele se voltar contra a gente. Ele já está se voltando contra a gente. Hoje já é comum todo mundo falar: não sei mais o que é mentira, o que é verdade, não sei mais se esse vídeo é falso ou se é verdadeiro. A gente já está chegando num ponto onde o sistema está se voltando contra nós. Eu vou falar agora sobre uma ideia que não é minha, eu não criei, eu só tento entender, vivo tentando estudar, me aprimorar, e eu estou só aqui contando como eu cheguei a esse conceito chamado Moloch, que não é um conceito, é uma coisa que já existe, mas que foi aplicado de uma outra forma, e eu vou tentar explicar aqui, porque eu li, tem algumas pessoas que falam muito melhor do que isso, porque elas sabem o que estão falando, eu estou só contando aqui, para talvez, se você se interessar, você ir para frente com isso, mas vou dizer qual é a ideia geral. Bom, existiu, né, uma entidade, como se fosse um deus malévolo, uma entidade do Velho Testamento, e que está em textos até assim, em hebraico, na Torá, você vai encontrar essa entidade horrível chamada Moloch. E esse Moloch é uma espécie de uma cabeça de touro, assim, e embaixo tem como se fosse uma fornalha. E os caanitas que falavam desse deus estranho, essa entidade estranha chamada Moloch, M-O-L-O-C-H, e que ele exigia que se oferecesse humanos em sacrifício
para ele. Então, acho que a gente ouviu falar muito isso em histórias antigas, bíblicas, da existência dessa coisa chamada, né, de oferecer em sacrifício. E essa entidade de Moloch era essa coisa do mal, onde você, em troca de coisas, oferecia humanos em sacrifício. Pois muito que bem. Existiu um poema chamado Howl, e esse poema do Allen Ginsberg falava de Moloch e associava essa entidade maléfica ao sistema capitalista, que era uma coisa que tornava as pessoas ambiciosas, cruéis, um sistema que o ser humano desenvolveu e que acabava se voltando contra ele mesmo, porque tornou as pessoas muito ambiciosas, fez com que, para crescer as cidades, a gente destruísse a natureza, a gente sacrificasse animais. Então ele fala nesse poema Uivo, Howl, o Allen Ginsberg, que essa entidade estava em torno de nós e era um sistema que fazia com que a gente destruísse o próprio mundo em função dessa ambição desmedida, dessa ganância. E a gente fez cidades poluídas, que fazem mal para o ar que a gente respira, enfim. Aí, um dia, baseado neste poema chamado Uivo, do Allen Ginsberg, teve um cara muito famoso que tinha um blog chamado Slate, que interpretou esse poema, né, e escreveu um texto que ficou famosíssimo. Esse cara chama Scott Alexander. Em 2014, então há 12 anos, ele fez um post que virou um post clássico no blog dele. O blog dele se chama Slate Star Codex. Parece meio complicado, mas se procurar Slate, você acha. E o dono do blog chama Scott Alexander. Ele escreveu, então, assim, ele postou esse poema chamado Uivo, Howl, do Allen Ginsberg inteiro, e depois ele comentou, falando do monstro do capitalismo, do que eram as corridas armadas, as guerras, e ele descreveu uma situação onde tudo indica que nós estamos agora. Chama-se a corrida para o abismo, a corrida para o fundo. E eu já vou explicar o que tem a ver com a gente agora. Tem a ver, por exemplo, com isso que está acontecendo, da gente não saber mais o que é verdade e o que é mentira. E aqui eu vou contar um caso real, que talvez eu já tenha contado em outros lugares, mas vou repetir. Quando teve aquela época de ouro dos blogs, vocês lembram disso? Blog era uma coisa super assim na moda, importante. Eu tenho até hoje, né? Tive um blog, o Querido Leitor, que era o Farof, virou Querido Leitor, e eu tive um relativo sucesso com os blogs, mas muitos outros blogs tiveram muito mais sucesso do que eu. E todo mundo descobriu que qualquer cidadão, você, qualquer um, podia transformar o blog num canal de notícias. Podia concorrer com a CNN, com a Globo, com qualquer um. E aí começou todo mundo a fazer blog da notícia, qualquer coisa que a gente sabia, a gente punha no blog. E começou uma corrida para ver quem dava a notícia primeiro. Quem dava o furo, né, primeiro. E aí todo mundo, qualquer coisa que acontecia, alguém casava, divorciava, alguém morria, acontecia alguma coisa, todo mundo corria para pôr logo no blog, para ser o primeiro, que se você fosse o primeiro, você já ia ser linkado para aquele que deu primeiro, você ia ganhar mais views e tal, e podia ganhar dinheiro. Então alguém lembra disso? Dessa corrida dos blogs, dessa época? Pastor João, essa coisa de quem deu furo primeiro é uma piada muito boba e antiga, que até o furúnculo humano usou isso para atacar jornalistas, né? Tudo bem, eu sei que se você nunca tinha ouvido isso, achou engraçado, mas, né, é velha a piada, vamos falar a verdade. E então,
Exatamente, Lu Freitas, a Revista Oeste só tem fake news e coisa assim que dá primeiro errado. Mas nessa época eu lembro que eu fui, acho que era em Curitiba, eu não sei se eu tô errado, gente, se você for de Curitiba, você fala, é lá que tem um auditório que foi construído pelo Niemeyer. Eu sei que era um auditório lindo num lugar, um complexo, eu acho que era em Curitiba, e que tinha sido construído pelo Niemeyer, e teve uma reunião de blogueiros lá, e umas apresentações de blogueiros, e eu fui. E aí eu tava lá, e no palco, eu tava sentada como no auditório, com todo mundo. E no palco tinha dois garotos, dois blogueiros, que eram bem conhecidos na época, que escreviam, acho que eles vieram, Ópera de Arame, é lá, André Sartorelli? Eu não sei se, acho que não é a Ópera de Arame, que a Ópera de Arame tem um visual que não sei se... Eu sei que o auditório parece que tinha sido projetado pelo Niemeyer, mas eu realmente não sei. Se alguém for de Curitiba, coisa assim, vocês me digam, porque eu posso até perguntar para o chat GPT, mas não tenho certeza agora. Vamos em frente, vamos contar com vocês. Aí eu tô lá assistindo, sentadinha, e tem dois caras lá falando no palco. Caso real. Blogueiros que eram conhecidos, faziam um pouco de humor, mas aí também botavam notícias e tal. Aí um deles foi contar um caso que me deixou estarrecida. Vocês vão ver o que aconteceu e o que eu fiz, né? Já fiz uns barraco. E aí ele contou o seguinte caso, que o Neymar uma vez tinha uma namorada, e a notícia, alguém ficou sabendo, alguém deu o primeiro lugar, que essa namorada tinha ficado grávida dele. Eu não sei qual, gente, porque isso já faz tempo, deve ter sido a primeira, e o Neymar casou várias vezes, tem filhos, e não dou conta da vida amorosa do Neymar, tem nada com isso, mas não dou conta. Você lembra do evento? Você não foi, mas você lembra, né, Lu Freitas? A Lu lembra, que a Lu sabe de tudo, ela nasceu na internet também. E aí um deles contou o seguinte, que quando ele ouviu, pescou em algum lugar, que o Neymar ia ser pai, e que essa namorada tinha ficado grávida do Neymar também no auge, ele falou, eu fui o primeiro blogueiro a publicar esta notícia, e para publicar notícia sem imagem, em geral não dá tantos views e tal, porque você publica um textinho que ninguém vai ler. Ele falou, eu fui o primeiro a dar a foto da namorada do Neymar. Só que não era a namorada do Neymar. E ele sabia que não era a namorada do Neymar. Mas como ninguém ainda sabia quem era a menina que estava grávida do Neymar, e o lugar que eu fui era um auditório que parece que foi projetado pelo Niemeyer. E aí ele falou, dane-se, quando alguém, um jornalista de verdade, sim, porque a gente tá vendo que ele tá fazendo jornalismo de mentira, quando alguém de verdade der a foto certa, beleza, a gente vai lá, pega a foto certa, substitui pela foto errada, mas a gente já ficou com os views da foto errada. Porque o que a gente quer é isso. Então veja, nós estamos falando de uma época que eu amei dos blogs e tal, mas em que já tinha essa ideia de que a qual a gente está sacrificando a verdade, sacrificando o jornalismo, a precisão, sacrificando a foto da menina, porque aí quando ele falou isso, eu não aguentei.
Não aguentei, eu, né, fui lá, levantei a mão no meio do auditório, todo mundo virou para mim, e eu levantei e falei, exatamente, André Sartorelli, métricas. Aí eu falei, vocês juram que vocês tiveram a irresponsabilidade de botar a imagem de uma menina que de repente, sei lá, é menor de idade, e a cara dessa menina dizendo que ela estava grávida do Neymar, e o pai dessa menina, e a mãe dessa menina, e essa menina aí, e a verdade, e não era ela. Aí ele disse isso para ela. Então a gente mal botou a gente não está conseguindo lutar porque mentir dá lucro, mentir dá sucesso, dá fama, dá capital social para a pessoa. E todos os modelos de negócio dos algoritmos de todas as plataformas são baseados, como falou André Sartorelli, em números, em métrica. Então, em nome do Deus métrica, em nome de Moloch, que é esse sistema que exige um sacrifício, a gente entra num jogo e vai piorando tudo e não consegue mais voltar atrás. A gente não consegue mais voltar atrás. Porque todo mundo entra nesse jogo, você tem que jogar junto com o jogo, ou então você fica do lado de fora. E aí esse era o argumento deles. Que depois, ele, se for o caso, ele põe a foto certa. Bom, só que de lá para cá as coisas se intensificaram para pior. Hoje a gente vê irresponsabilidades do tipo qualquer perfil que termine em EI, que eu não sei como começou essa onda, choquei, te atualizei, te contei, te enganei, né? Te golpeei, sabe? Tudo isso começou assim, todo mundo a botar coisas de uma maneira irresponsável, envolvendo vidas de pessoas. Gente, o que foi se não esse Deus horrível, essa entidade do mal chamada Moloch, que exige sacrifícios humanos a ponto de publicarem um vídeo que uma pessoa que foi contratada, um detetive contratado, mostrando uma pessoa junto com um outro homem que poderia estar ou não cometendo uma traição, ou ela já estava separada e a gente não sabia, a ponto de estar envolvido naquele crime, um dos mais chocantes de um pai que, sabe, que acabou com... Não consigo nem falar, gente, sabe? Mas vocês sabem o caso, com os filhos e ele mesmo e a mulher. E assim, como alguém divulga um vídeo assim e criminaliza uma pessoa e já faz uma sociedade inteira que está com, sabe, o sentimento de desespero lá em cima, julgar uma pessoa, condenar uma pessoa sem nem saber direito o que está acontecendo no calor do momento. É muita irresponsabilidade. A gente, em nome das métricas, nesse jogo, esse race to the bottom, nós estamos numa corrida, só que é uma corrida para um abismo que vai engolir todo mundo. É verdade, isso está acontecendo. Nós estamos vivendo nesse sistema, né? Nessa corrida que leva a gente para o fundo. E aí quem fala sobre isso muito bem é uma mulher incrível. Primeiro que ela é gata. Ela é muito gata. Ela se chama Liv Boeri. Ela é uma menina linda. Ela fez um vídeo que está no YouTube, você pode achar, que explica exatamente esse conceito de Moloch e um princípio que ela criou chamado win-win. Ela propõe que a gente tente sair exatamente, que a gente tente sair dessa boca de fornalha que está engolindo a gente através de um conceito chamado win-win, que nem o Alckmin fala, que é o ganha-ganha. A gente tem que entrar em modo ganha-ganha.
Modo ganha-ganha é quando, por exemplo, você faz um bem para o outro que também faz um bem para você. Você publica uma coisa legal que também foi legal para você, que reverte num bem-estar coletivo, que melhora a coletividade. Esse é o jogo do ganha-ganha. Então, procurem no YouTube esse vídeo da Liv, L-I-V, Liv Boeri, B-O-E-R-I. Ela é astrofísica, mas ela largou a astrofísica para ser jogadora de pôquer. Gente, ela ganhou fortunas jogando pôquer. Ela é uma das maiores, mais incríveis jogadoras de pôquer. E ela, assim que ela fez fortuna e fama, ela joga pôquer e astrofísica, e ela fala sobre esse conceito de Moloch, né? E um outro cara que eu adoro, sou muito fã, também fala, ele é amigo dela e fala sobre Moloch também, que é um físico teórico chamado Max Tegmark. Ele é gênio, gente. Max Tegmark é gênio. Então, Liv Boeri, jogadora de pôquer e astrofísica, Max Tegmark, físico e um gênio que também fala desse sistema Moloch. Ele é um cosmólogo sueco. Realmente, ele é da Universidade da Califórnia, ele trabalha lá, ele é matemático, físico, um cara incrível. E também fala sobre essa corrida em que a gente está. E a Liv Boeri, ela tem um exemplo que é muito fácil, obrigada, Renato, muito fácil de entender. Um exemplo tranquilo que eu acho que agora eu vou conseguir passar para você com esse exemplo que ela usa. Por que a gente está nessa corrida para o abismo? Nós estamos vivendo 9 horas por dia numa vida digital, que é um meio onde a gente está destruindo o nosso próprio sistema. São os filtros. Então ela diz assim, que antes dos filtros, ou bem no começo, a gente ia lá, botava a cara, ó, gente, tô sem rímel, tô sem maquiagem, tô com a cara que eu tenho, que não é lá grande coisa, sejamos sinceros. E eu não estou fazendo muito que nada para tentar melhorar a minha imagem, eu particularmente, porque nesse momento eu não estou preocupada com isso. Eu tô conversando aqui com vocês e obrigada, Helena, não estou preocupada. Às vezes se eu for em algum lugar que eu quero estar mais arrumadinha, vou lá, faço uma makezinha. No momento, não. Mas quando eu ponho um vídeo no ar e que eu estou assim sem maquiagem, eu posso deixar de ganhar seguidores porque todo mundo prefere uma imagem de uma pessoa bonita. E aí alguém vai lá, então vamos supor, estou eu lá disputando espaço com todo mundo, com minhas métricas, estou querendo ser alguém na blogosfera, na podosfera, no tiktokosfera, enfim. Aí alguém vai lá, põe um filtro. Aí essa pessoa que pôs um filtro começa a ter melhores resultados do que eu. Aí eu vejo que eu não estou ganhando seguidor nenhum, que aliás é a minha realidade, eu não ganho seguidor, gente. Nunca. Aí eu vejo que essa pessoa começa a ganhar mais seguidor. E aí ela começa a fazer um publi. E ela começa a ganhar dinheiro. E eu fico encanada e falo, pô, eu tô aqui me esforçando, estudando, tentando fazer uma coisa com conteúdo, ninguém liga, não ganha um seguidor. A menina foi lá, botou um filtro e tá ganhando seguidor. Eu também vou botar um filtro. Aí eu boto um filtro. E vejo que melhor, tem mais gente vendo por causa do filtro. Aí outra pessoa que me vê fala, imagina, olha lá, aquela senhora despigmentada, usando o filtro, roubando no jogo. As pessoas pensam isso, eu penso, todo mundo pensa. Pra você ver que é um jogo. É um jogo, a gente tá num jogo. Moloch é um jogo. Estamos num jogo de competição, de muita ganância, por métricas. Ela botou o filtro, eu também vou botar. O que acontece? Todo mundo bota filtro. Aí você fala, e o que tem? Não. Virou ok, todo mundo bota filtro. Só que, se você tentar não botar filtro, você vai perder. Você nunca mais vai ganhar seguidor. Você nunca mais vai poder viver de internet. Você não vai fazer nenhum publi. A não ser que seja, sei lá, alguém que está falando sobre esse tema específico de envelhecimento e ruga, talvez alguém vai te contratar para você ser o antes e não o depois. Mas você não consegue mais sair
desse jogo. Entende? Você não consegue mais voltar atrás. Você entra num novo patamar, num novo nível de mentira, ou de falsidade, ou de enganação, e não consegue mais retroceder. E nós estamos num jogo onde, quanto mais sensacionalista você for, quanto mais você mudar ou dramatizar a realidade, quanto mais você botar filtro, ou enganar, ou fingir, ou mentir, ou disfarçar, ou botar uma foto que não é agora para depois trocar pela verdadeira, mas já ganhou os views, quanto mais você fizer isso, melhor para você. Você acaba se dando bem. No caso do discurso do LinkedIn, não consegue nem emprego. Exatamente, André Sartori. Você não consegue nem emprego se você não pintar outras cores no seu currículo, não falsear. É como se a gente estivesse num estágio onde ser verdadeiro é punido. Quem é verdadeiro hoje é punido por não ter nenhuma possibilidade de viver honestamente, de arrumar um patrocínio. Então, o que acontece? Cada vez mais, quem precisa sobreviver vai aderindo ao jogo da mentira, da falsidade, de falar o que não sabe, de parecer o que não é, de enganar, de fingir e realmente criar uma persona, que é um personagem que você vai ativar para poder ganhar e lucrar de uma maneira, digamos, não verdadeira para com as pessoas. Então, a gente está nesse sistema e a tendência é que isso piore potencialmente com a inteligência artificial. Porque não é que a inteligência artificial simplesmente vai ser usada para te ajudar, para te ensinar. Daniel, a história de ser simpático com todo mundo. Daniel, esse é o skin que todo mundo usa, né? Eu conheço gente que é estúpida e é horrível como ser humano na vida cotidiana e na internet fala: meu amor, minha querida, eu amo vocês também. Só que a pessoa é estúpida. Enxergamos coisas fluidas. Isso, só que ser fluido não é ruim, só que a gente está num sistema de total farsa, né? Acabou se estabelecendo um sistema farsesco que premia as pessoas que são farsantes e, de uma certa maneira, por não premiar quem diz a verdade, acaba punindo quem é mais verdadeiro, e isso empurra até pessoas verdadeiras para a farsa. Empurra mesmo, porque se você precisa sobreviver, se você quer ter um mínimo se você precisa ter seguidores para se provar ou qualquer coisa parecida, você vai acabar tendo que aderir de alguma forma. Em algum nível você vai ter que fazer o jogo, né? Então, alguém aqui, que tem muita gente pedindo para ser co-host ou para entrar, psicólogo Sidney Jones, alguém, mas eu falei, eu tenho em função deste jogo, eu tenho sempre eu tenho sempre medo de chamar alguém que vai entrar para, em vez de conversar, tentar jogar esse jogo de um jeito ruim. Por isso que, assim como eu sei convidar, mas eu não sei desconvidar, eu tenho medo de fazer isso e depois causar um dano para a própria transmissão. Então, avacalhar, exatamente, Curitiba in English. Como fala avacalhar em inglês? Não sei. Helena Viana diz que é marketing. Porque hoje tudo virou marketing, né? E aí, por falar nisso de por que você acaba sendo premiada com a notoriedade, mesmo quando você faz isso de uma maneira
mentirosa ou farsesca, ou enfim, como aproveitando, eu vou até contar aqui por que eu levei uma bronca. Eu fui humilhada pelo ChatGPT. Porque, vocês sabem, já ouviram falar em Amanda Knox? Se alguém já ouviu falar, sabe quem é Amanda Knox, pode postar agora para me dizer se você sabe quem é Amanda Knox, ou se esse nome parece familiar, ou alguma coisa assim. Exatamente, Ana Paula, estabelece um sistema que premia pessoas que não têm conhecimento. Boa tarde, Rodrigo. Alguém já ouviu falar nesse nome, da Amanda Knox? Bom, conhece? Bom, eu estava procurando uma entrevista com uma filósofa e joguei o nome dela no Spotify para ver se tinha entrevistas com ela. O Daniel falou, igual o chocolate que virou sabor chocolate, estamos vivendo sabor realidade. Exatamente, Daniel, exatamente isso. Parece, mas não é, né? Bom, eu estava procurando se tinha alguma entrevista com essa filósofa francesa que eu estava pesquisando e vi que tinha uma entrevista dela no podcast da Amanda Knox. Fui lá e comecei a ouvir. Eu não gostei muito do podcast, mas eu fiquei encafifada, porque eu falei, mas eu já ouvi falar esse nome, não tô sabendo o que é, não conseguia lidar com nada. Falei, mas essa menina, ela é o quê? Perguntei pro ChatGPT. E aí ele me falou e eu lembrei. Tem uma série, acho que da Netflix, sobre o caso dessa moça Amanda Knox, que é uma menina que foi viajar, morar, ficar, estudar, não sei, na Itália, em alguma cidadezinha da Itália, e ela tinha uma roommate, uma moça que dormia junto com ela, que foi condenada. Isso, ela foi condenada no começo, porque a amiga dela foi assassinada e culparam ela. Ela era suspeita de ter assassinado a roommate dela. E aí acharam que era ela, assassina, e ela tentando provar, e a justiça italiana fez uma espinafrada, ela fez um pasticcio bem italiano, e ela acabou sendo inocentada depois. Mas fizeram uma série sobre esse caso, porque ela foi culpada de um assassinato, e ela era inocente, e a polícia não achava, ninguém achava o verdadeiro culpado e tal. No fim, ela acabou sendo até indenizada pela justiça italiana, eu acho, a polícia italiana, 18 mil euros, uma coisa assim, não sei. Mas ela foi indenizada, e aí a vítima era inglesa, exatamente, um caso macabro. A Curitiba in English aqui mandou. Foi um caso super macabro. A vítima era uma menina inglesa, e aí eles culparam essa Amanda Knox, e ela era inocente. Gente, você pode imaginar, você está num país estrangeiro, alguém culpa você de assassinato da sua própria amiga, e você ia ser presa, e gente do céu, assim, tipo, desespero, né? Como diria, desespero. E no fim acharam o verdadeiro culpado, e eu falei, ela foi inocentada. Só que isso virou, o caso dela, que é um caso horrível, macabro, realmente, como disse Curitiba in English, e virou uma série da Netflix. E aí, eu não sei o que ela fazia antes, eu não sei dizer o que a Amanda Knox fazia antes. Mas aí ela fez esse podcast. Isso, a Amanda é estadunidense. E ela passou a fazer esse podcast que estava entrevistando essa filósofa francesa que eu estava buscando, mas eu achei a entrevista meio chata, acabei não ouvindo. Mas aí eu fui conversar com o ChatGPT e ele me humilhou, e ele estava certo. E eu falei o seguinte, mas gente, ela é isso, assim, porque é essa moça que foi acusada injustamente de ter assassinado, oi Thiago, de ter assassinado a menina que dormia no quarto com ela, isso, o namorado era italiano. E agora ela faz um podcast? Como assim? Ela usou isso? Aí o ChatGPT falou assim, sim, eu falei assim, mas eu achei que ela foi meio oportunista e tal. Aí o ChatGPT falou assim pra mim, bom, ela ganhou notoriedade. Quando você ganha notoriedade, você fica famosa, seu nome é reconhecido. Ela tem uma série na Netflix em nome dela e, de fato,
Eu não tenho uma série em lugar nenhum sobre mim. Eu não sou famosa para ninguém fazer uma série sobre mim. Como provavelmente você, ninguém que está aqui no chat também é famoso a ponto de ter sua vida numa vídeo biografia, nem ter uma série na Netflix. Aí ele disse, ela então se valeu dessa notoriedade que tornou o nome dela reconhecido para começar um podcast já tendo seu nome muito famoso. E isso faz com que ela use essa notoriedade como um trampolim para fazer sucesso em qualquer outra plataforma. E não tem nada de errado com isso, cada um usa como quer, é aberto para todos. E eu me senti super humilhada, porque ele quis dizer que, sabe, que eu estava julgando. Eu sou um ser humano e estou julgando uma pessoa que se valeu da plataforma de notoriedade ligada a um crime para fazer sucesso com um podcast. E ele me passou um pito, né? E eu falei, olha, gente, eu humana, toda cagada, cheia de defeitos, julgando outro ser humano e um programa, um software, uma inteligência, uma machine, um transformer, um Large Language Model, um Chat GPT, um Generative Transformer, me dando uma bronca. Porque nós humanos somos assim, a gente fica julgando a vida do outro. Veja você, que situação que eu fiquei com o Chat GPT, né? Quer dizer, eu fiquei ali numa saia justa, né? Então, o Generative Pre-Trained Transformer me humilhou. E só faltou dizer, deixa a Amanda Knox fazer o podcast dela, e se você tá com inveja, vai lá e faz o seu. E o pior é que ele estava certo, né? Ele podia ter falado assim para mim, melhore. Isso mesmo, Curitiba English, elas eram housemates, teve lance, então, mas eu realmente fiquei assim, porque eu lembrava do nome dela, e gente, tem muita gente que usou notoriedade, ou porque namorou com gente famosa, namorou cantora, namorou alguém, ou é viúva de não sei quem. Quantas pessoas... Quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui. Não vou julgar porque o ChatGPT vai me espinafrar de novo, né? Deolane Bezerra. Todo mundo aqui tem ciência, sabe quem é Deolane Bezerra? Talvez as pessoas não saibam. Alguém quer explicar aqui no chat quem é a Deolane Bezerra? Mas vocês já ouviram falar, né? Da Deolane. Então, a Deolane, ela já esteve, ela é advogada, então não vou falar mal dela não, que ela é advogada, eu não. E ela é influenciadora, ela é uma personalidade hoje também, né? Mas ela ganhou notoriedade, né? Ela ganhou notoriedade primordialmente porque ela era casada com o MC Kevin e eles estavam num hotel no Rio de Janeiro em 2021, isso faz 5 anos, em maio vai fazer 5 anos, e ele foi passar de uma varanda para outra, não foi isso? E ele caiu da varanda, bateu lá na pedra e ele morreu. E ela então ficou super famosa, quer dizer, ela ganhou notoriedade por ter se tornado viúva do MC Kevin. E depois disso ela foi chamada para reality show, para não sei o que lá. E assim, eu admito, eu entendo, é um fato, não é minha opinião, que ela soube usar esta notoriedade em outras plataformas para poder se catapultar ainda mais para a fama. Agora, por um lado, você vai dizer, mas a culpa não é dela. Se as pessoas resolveram segui-la aos milhões, porque, a Deolane tem 21
milhões de seguidores no Instagram. 21 milhões. Gente, isso é mais do que Fernanda Montenegro, é mais do que... Gente, quem sou eu na fila do Instagram, gente? 21 milhões. Então você vai falar, eu vou julgar. Mas ela... obrigada, Andréia Marques. Mas ela usou isso e ela é vazia. Ela tem 20 milhões de seguidores, ela ganha milhões. Quem não gostaria de ter 21 milhões de seguidores e ganhar milhões? Fala pra mim. Então, eu posso julgar, achar, você pode ir lá e dizer, mas esses pode ser que tenha um seguidor que é comprado, mas o fato é que ela está lá 21 milhões de seguidores no Instagram, sendo que o Instagram, que é da Meta, e é uma das big techs que mais tem notoriedade no mundo, é uma das empresas mais valiosas deste mundo, deste jogo de Moloch, que nós estamos jogando dentro de uma corrida para ver quem ganha mais, ela é vista por esse sistema como uma pessoa valiosa, muito mais do que eu ou qualquer pessoa que está aqui agora acompanhando esta live. Você percebe? Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Isso, número não conta isso. Algoritmo não se importa com isso. Se é verdade, se é mentira, não se importa, os números não se importam com isso. E o resultado é que todas essas milhões de pessoas que estão na internet, que estão nas redes sociais, que estão seguindo os influenciadores, elas também, essas 6 bilhões de seres humanos interconectados, estão neste mesmo jogo e nesta mesma corrida para o fundo do abismo. Onde estamos cada um tentando mascarar, enganar a verdade para ver se a gente consegue sobreviver um pouco mais nesse jogo. Como é que a gente faz? A gente consegue inverter tudo isso de uma vez? Não. Mas a gente tem que entrar no ganha-ganha, em modo ganha-ganha, como diz a Liv Boehry, e tentar começar a fazer coisas na nossa vida que a gente possa melhorar um pouco o mundo à nossa volta. É a mesma coisa que está acontecendo com criança e celular. Teve uma lei agora que é proibido o celular na escola e tal. Tem já leis em alguns países que criança não pode abrir rede social com menos de 14 anos. Tem tentativas de tentar não fritar tanto o cérebro das crianças que viciam, sim, que os algoritmos são feitos para viciar os nossos cérebros, né, com o uso excessivo de celular. Então, sozinha você consegue fazer isso? Não. Sabe por quê? Porque é o sistema. É o sistema de Moloch. Se todas as crianças de 9 anos de idade na escola usam celular e só a sua criança, seu sobrinho, seu filho não tem, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar de fora. Ele não vai entender as brincadeiras, os memes, as pessoas vão rir de coisas que ele não sabe, ele vai acabar sendo isolado do grupo. Ué, mas como faz? Eu não quero que meu filho aos 8 anos tenha celular, eu não quero que ele tenha rede social. Como é que eu faço? Só se fizer um pacto coletivo, e é isso que tá acontecendo. Em algumas escolas, as mães se juntam, se unem, fazem um grupo, se reúnem, conversam e tentam falar assim, vamos fazer um pacto, todas nós, que todos os nossos filhos usem o celular só tipo 2 horas por dia, ou 1 hora por dia, ou só sob supervisão dos pais, ou que com filtros para certas plataformas, ou que só possam jogar um pouquinho e tal. Vamos tentar fazer esse pacto? Porque só se for coletivo, se você conscientizar um grupo inteiro e fizer um pacto coletivo, que você vai conseguir fazer isso. Sozinho, a gente não consegue lutar contra o sistema.
Então, a gente tem que voltar a pensar, não tem que nada, não estou aqui cagando regra. Estou dizendo como é que a gente pode tentar melhorar esse ambiente, esse ecossistema onde a gente está vivendo. Porque se no mundo da realidade a gente está poluindo a cidade, a gente está cortando árvore, está fazendo mal para bicho, está fazendo mal para gente, tem uma epidemia de solidão, de feminicídio, de violência, as pessoas estão agressivas, as pessoas estão mentindo, a gente não sabe mais a diferença entre as coisas, é porque está claro que a gente... O chat está me podando? Não entendi. O que aconteceu? Me explica. Foi alguma coisa que eu falei? O chat GPT. Né? Então, a gente está percebendo que está piorando, que a vida da gente está piorando. Você sai no trânsito, as pessoas estão mais agressivas, as pessoas estão mais violentas, né? A gente está percebendo. Matossana 17 falou: graças a Deus minhas filhas e genros conseguem criar meus netos sem essa loucura de celular e telas. Dá trabalho, é verdade, minha filha, dá trabalho. Mas se a gente fizer um pacto, facilita. Mas a gente está percebendo que tudo está piorando. E a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente só pode fazer a partir da nossa bolinha, a partir do nosso entorno. Então a gente pode, na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, nos nossos amigos, tentar falar, churrasco sem celular, vamos ficar 2 horas aqui conversando, alguém leva violão, a gente canta, toca faz uma roda de samba, sei lá, bota um funk, vamos dançar, não sei, ficar sem celular. A gente pode, a partir da nossa vida e da nossa consciência, tentar perceber que está fazendo mal para a gente. Por que a gente vai continuar fazendo uma coisa que faz mal para a gente mesmo? Né? É que nem quando você toma consciência e fala assim, eu preciso fazer algum exercício, senão eu vou morrer mais cedo. Eu preciso comer um pouco melhor, senão vai fazer mal para mim. Né? Então, a gente vai... Olá, Pedro, boa noite. Você vai tendo essas percepções e você fala, preciso fazer alguma coisa para melhorar, para mudar. E a gente precisa começar a fazer alguma coisa para mudar o ambiente digital onde a gente passa 8, 9 horas por dia. É o ambiente onde a gente fica mais tempo. Então tem horas que eu falo assim, não é que eu vou me alienar, La La Land, não vou mais saber de notícia nenhuma e tal, mas tem horas que eu falo, vou me permitir não ficar vendo só esse tipo de coisa violenta, porque tá me fazendo mal. Exatamente, Nid Stefani Costa, Nied, né? Vamos nos encontrar pessoalmente, sabe? Vamos, sabe uma coisa legal? Vamos dar um presente fora de hora para uma pessoa, marcar um café, vamos levar um presentinho, né? Não é isso, Andréa Marques. A questão não é só usar a rede social, sim o conteúdo. Tem muito conteúdo bom. Então, vamos fazer uma curadoria de coisas legais. Meu feed do Instagram tá um pouco melhor, porque eu só tenho bichinho, bebê, IA. Só tem notícia de IA, algumas coisas de cultura, bebê, cachorrinho. Tá super legal, assim, tem coisas tão super... Tricô, muito artesanato. Então, eu dei uma melhorada, assim. O louco é que você coloca filtro de conteúdos, a Meta não filtra. Verdade. Então, e acho que a live vai terminar em 5 minutos. Você acaba de detectou inatividade? Como assim? Eu tenho que fazer um negócio aqui. Peraí, gente. Pronto, assim, botei a peça aqui, acho que voltou. Então, a gente pode, se a gente quiser, exatamente, Mark Tawil. Adoro que o Mark Tawil está aqui. Curadoria, cura. Né? A gente precisa, ou a gente pode, ou seria legal assimilar, botar na cabeça isso, assim, entrar num processo de cura e de curadoria. Às vezes eu vou comer um negócio, assim, sabe aquela que você vai comer uma bobagem? Às vezes você come mesmo, que come uma coisa trash também não vai te matar, mas você fala assim, mas isso aqui é bom pra mim? Não, então por que eu vou comer uma coisa que é ruim pra mim se eu posso comer uma banana que é melhor pra mim, tem potássio, é melhor pra mim. E eu gosto de banana. Então não é que eu tô trocando uma coisa que eu gosto por uma que eu não gosto. Eu gosto de ursinho de geleia, uma bala fine, não tem problema. Mas às vezes eu não vou comer 2 sacos de bala fine. Eu posso comer uma balinha, 2, sei lá, 3.
E depois vou lá e como uma banana e uma maçã para me saciar, porque eu não vou me saciar de bala. Bala não sacia, né? Então é isso, Hilberg, expandir a frequência positiva, evitar gatilhos negativos, né? Não se alienar totalmente, mas também não viver só de notícia ruim. Fazer uma faxina no seu feed, porque você pode treinar o algoritmo, você pode ensinar a inteligência artificial. Ela já vem pré-treinada, mas você pode treiná-la para ficar melhor para você, né? Você pode treinar, educar o algoritmo, treinar a inteligência artificial, para você poder ter uma vida um pouco mais leve, né? Para você poder realmente prolongar sua sanidade digital, que é o tema que eu sempre falo, que é como você manter a sua sanidade no meio digital. Você não vai poder mudar todo o resto do mundo, mas você pode mudar a si mesma, treinar o seu feed, treinar as IAs e tentar criar um ambiente, porque a gente está dentro desse ambiente o tempo inteiro. Então a gente ter um ambiente à sua volta um pouco melhor. Eu lembro que eu já trabalhei num lugar que era horrível. Uma gente horrível, as pessoas todas competiam e era assim. Eu trabalhei uma vez, não foram muitas vezes, mas num ambiente horrível. E toda vez que eu chegava nesse ambiente, eu falava assim: o que um ambiente horrível desse está fazendo em torno de uma pessoa esforçada como eu, que tenta melhorar, que tenta aprender, que tenta ser melhor? E aí não adiantou, o ambiente não mudou. Um dia eu saí do ambiente, né? Você usar como uma ferramenta e não ser usado o tempo todo, exatamente, da Alma MF. Usar como uma ferramenta, um agente, uma coisa que faz você... Acha o jeito que você fala passivo-agressivo, Gabriel? Não entendi, passivo-agressivo é tão diferente disso. Mas explique então, explique-se então, porque eu não entendi. Que para mim, passivo-agressivo é uma coisa muito diferente. É a pessoa que ela é agressiva e se finge de boazinha, aquela pessoa que fala assim... Ai, gente, desculpa, eu não sabia que você não estava comendo doce. Eu pus açúcar em todo o seu café, no seu suco, mas foi na melhor das boas intenções. Isso é uma pessoa passiva-agressiva. Eu realmente me ofendo muito, Gabriel, você dizendo isso para mim. Me ofendo de verdade, porque não é verdade. Mas se você acha, que pena, né? Eu devo passar isso para você, ou você tem outra leitura de passivo-agressivo. Só lamento. Não posso fazer mais nada, não posso, tá fora do meu alcance, não posso mudar o jeito como você me vê. Eu acho que só não entendo por que você está aqui, então. Talvez você curta, né, pessoas que você julga passiva-agressiva, não sei. Mas tudo bem, fica aí. Você é livre, eu sou democrática, né? Então, voltando, esse grande sistema onde a gente está, que essas pessoas que eu admiro, porque são muito geniais, muito inteligentes e me ensinaram muita coisa, passam essa ideia desse grande jogo, dessa entidade que pede em sacrifício a nossa sanidade, em troca de números, em troca de seguidores, em troca de likes, em troca de qualquer coisa que faça o nosso ego se sentir mais forte. Só que para isso a gente acaba sacrificando a nós mesmos. E para mim, eu tenho pensado muito que isso às vezes traz algum benefício, mas talvez no geral não vale a pena. Porque a gente tem que fazer uma coisa de ganha-ganha e não de soma zero. A soma zero é assim, você dá alguma coisa, mas aquele sistema te tira depois. E às vezes você tem que pagar um preço que é muito grande, né? Quem tiver a fim de pagar esse preço, fazer o quê? Né? Você tem um discurso muito radical, você quer que ninguém use internet, disse oi que não pôs o nome. Ao contrário, eu amo a internet. Eu sou
fruto da internet. Eu amo inteligência artificial, eu estudo. Não é um discurso radical de jeito nenhum. Você está interpretando de uma maneira que não é a maneira que eu estou colocando como intenção. Não quer que ninguém use. Vê se tem sentido essa frase. Você não quer que ninguém. Isso. Meu desejo é. Eu estou aqui fazendo uma tentativa, estou tentando convencer 8 bilhões de pessoas a não usarem mais a internet, nem todo o sistema bancário. Pelo amor de Deus, né, Oi? Eu teria que ser muito, mas eu tinha que ser assim, eu tinha que ser um gênio da burrice para querer isso, né? Imagina, eu não quero que ninguém use a internet, exatamente, vim aqui para isso. Oi, gente, hoje eu tô aqui, como eu disse, oi, essa pessoa que nem o próprio nome põe, tô aqui para convencer todo mundo a nunca mais usar a internet, vamos acabar com a internet. Que bobagem, meu Deus, como diria Jô Soares, mas que bobagem, ele falava muito isso, né? Eu acho que todo mundo deve usar o que quiser, com sabedoria, com inteligência, com generosidade. Eu acho que é assim que eu tento usar. Erro muito, levo bronca do chat GPT, às vezes sou humilhada pelo chat GPT, porque saio julgando as pessoas, né? É usar com sabedoria. É como falar assim, gente, eu não quero que nunca mais ninguém use faca. Muita gente usa faca para assassinar mulheres, cometer feminicídio. Muita gente usa faca para coisas ruins. Mas alguém vai abolir a faca por causa disso? Você acha que eu quero que ninguém nunca mais use garfo? E garfo? Garfo também, você pode furar um olho com garfo. Agulha de tricô, você pode matar uma pessoa, perfura o pulmão com uma agulha de tricô de metal. Olha aqui, agulhas de tricô, imagina isso, que arma. Mas eu uso para fazer tricô, tenho feito bastante tricô. Então, não é você não usar nunca mais, isso é de uma burrice atroz. É você usar com inteligência, com humanidade, com sabedoria. É isso. Então, como daqui a pouco vai acabar meu tempo de live, de tudo aqui, eu vou me despedir, agradecer todas as pessoas que muito gentilmente comentaram. Obrigada. Os interessados estão entendendo suas intenções. Obrigada, Egleide Freitas. Mas, assim, ninguém tem obrigação de gostar de mim, ninguém tem obrigação de nada. Cada um é livre para fazer o que quiser. Só, assim, existem coisas que são reais e coisas que não são. Dissonância cognitiva, exatamente, Mariana. Existe formas e sistemas que podem se voltar contra nós e sistemas que possam estar a nosso favor. O caso de Gisele Pelicot, que eu falei aqui, essa filósofa que eu estava procurando, entrevistada, ela estava falando que ela se perguntava assim, como que numa cidadezinha tão pequena de Manzon, na França, um homem pela internet conseguiu achar 70 homens, pais, avós de todas as profissões, idades, classes sociais, dispostos a cometer um crime de abuso contra a mulher dele. Essas pessoas aceitaram. Como que tanta gente aceitou? E ela falou que na hora do julgamento, ela estava no julgamento, que no julgamento, a Gisele Pelicot conta no livro dela, quando ela estava no julgamento, que esses homens acharam que eles não tinham feito nada demais. Falou, mas a mulher estava desacordada, você foi lá e abusou de uma mulher desacordada, que a pedido do marido. Falou, então, mas o marido consentiu. Falou, mas o marido consentir não é ela consentir. Como é que o marido pode responder por ela? Não, não, pode abusar da minha mulher, fica à vontade. A mulher está desacordada, anestesiada. E ele falou, não, mas o marido... Aí a filósofa diz, porque o sistema permite que um homem absolva outro homem que fez isso porque ele acha que tudo bem fazer isso. Esse desembargador, que a gente falou que tinha dado parecer, absolvendo um homem de 35 anos que estuprou uma menina de 12. E ele disse, não, mas isso é comum, e ele gosta dela, ele tem sentimento por ela, ele compra cesta básica para ela. Então, é um homem absolvendo um crime, que está na Constituição escrito que é crime, porque acha que tudo bem, porque o sistema protege. E esse homem acha que não fez nada, que está tudo bem, que está ok.
né? Josefina Campos de Amora, estudei com você no Virgol Patrícia. Não acredito, Josefina, minha amiga de Guarulhos. Que bom ter você aqui. Muito legal. Obrigada, Silvia, também. Obrigada, Josefina, legal. Então, só tem um jeito, a gente rever esse sistema onde a gente está inserido, em todos os sistemas, e a gente começar a olhar e depois ver o que a gente pode fazer para melhorar o sistema onde a gente está vivendo. É só isso. Que eu não estou mandando, desejando, querendo, impondo. Eu estou sugerindo essa revisão baseada em pessoas que eu admiro e que eu citei aqui desde o começo e que criaram este modelo de compreensão do que a gente está vivendo, que seria como num tempo muito antigo do Velho Testamento e em que, em nome de ser vitorioso e promover o nosso ego num jogo de medida de métricas, a gente fazer, às vezes, um pacto que a gente nem tem consciência, um pacto inconsciente, de oferecer a nossa sanidade, o nosso equilíbrio, a nossa alegria e das pessoas que a gente ama, em sacrifício para esse Deus que talvez nos torne famosos. E então, é isso. Obrigada a todos. Eu prometo fazer mais lives para quem pediu, e quem não gosta, então, é só não entrar. É muito fácil também, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Um beijo. Dá um end aqui. Acho que depois ela fica aqui a live. Encerrar a live.